Boa noite, boa noite. Estou testando aqui meu áudio. Se alguém está ouvindo, dá um ok aí. Daqui a pouco eu já apareço aqui na telinha para vocês, tá? Dá um ok aí se o áudio está legal, se o áudio está bem. Vão me falando aí, tá bom? Dentro de mais uns 2 minutinhos a gente já entra ao vivo, já vamos começar. Hoje vai ser bem mais curta a nossa live, tá? Vamos ser muito mais objetivos, tá bom, pessoal? Vou fazer o teste aqui também, me assistindo rapidinho, aí já entro junto com vocês, tá bom? Só mais uns minutinhos e a gente já estaremos juntos, tá? Legal, vamos chegando mais, vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui. Muito ótimo, pessoal, vamos chegando mais. Estou aqui com a nossa lousa digital. Hoje vamos poder ver melhor, né? Vocês não sabem o trabalho que deu para mim encontrar essa lousa aqui, mas achei, tá ótimo. Boa noite, uma honra ter todos vocês aqui com a gente. Vão chegando mais aí, tá bom? Vamos dando boa noite, vamos interagindo aí. Estamos aqui num aprendizado muito legal, né? Eu acho que todos nós que fazemos parte desse grupo somos privilegiados porque nós realmente estamos atrás de um aprendizado de algo que é nosso, é por direito nosso, né? Então vamos convidando, vai compartilhando a live aí com o pessoal aí. Vamos lá, pessoal, vamos fazer essa live. Já tem 9 assistindo a gente, tá ótimo. 9 pessoas parando o seu tempo para assistir a gente. Olha, estou muito feliz. Vamos aí, vamos compartilhando aí com os amigos para entrar lá, para ver. Às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar disso e se nós compartilharmos a pessoa pode entrar lá e também gostar disso, né? Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu vou digitar alguma coisa aqui na lousa só pra gente fazer o teste, tá? Então aqui, deixa eu fazer aqui algo bem bacana aqui pra nós. Vamos ver aqui. Só sou um pouco ruim de digitar, tá? Baixa para aprender Pujaré. Olha só, tá digitando direitinho. Respondam aí nos comentários. Baixa para aprender Pujaré por aba, o pava bebê ave. Vão levantando as mãos, dando joinha aí. Olha só a nossa lousa interativa, gente. Muito legal, né? Muito bom. Aqui eu consigo apagar. Eu vou aqui editando e vocês vão vendo aí, tá, pessoal? Baixa para aprender Pujaré. Sair um pouquinho de quadro, né? Olha só que bacana. Que bom, né? Bom, nós havíamos falado que hoje nós vamos fazer algo mais próximo do que nós já, já temos dúvidas, né? Todo mundo já sabe já as saudações em Guarani, né? Tem mais pessoas ainda aí que não sabem ainda saudar em Guarani, né? A gente precisa abranger. Uma das coisas que eu quero dar para vocês de, de conselho é não ter pressa, né? Como eu disse no começo, é um doce que nós devemos degustar e saboreá-lo. Agora, oficialmente, daqui a 2 minutos eu vou aparecer para vocês aí na telinha de vocês, tá? Só mais um pouquinho para a gente conversar, pessoal. Vão interagindo aí enquanto isso, vão conversando, vamos lá.
Estou mandando algumas mensagens aqui para o pessoal também interagir com a gente, né? Só mais alguns instantes e estaremos aparecendo aqui. Pessoal, todo mundo que entrou aí, vamos deixar nos comentários, tá? Deixa eu ver aqui como tá, pra gente já iniciar, né? Preciso aprender, é isso aí, vamos aprender sim. Com a fé em Deus nós iremos aprender. Boa noite, como todos vocês estão? Mais um prazer estar aqui, mais um dia com todos vocês. Aí terei, aí me agora benediveco anga live. Acredito que cada um já pode aí falar aí, Mbaeixa Bamboerrara, Mbaeixa pa Xanguirum, pode me chamar de amigo Anguirum, né? Pessoal, bora lá. Vamos lá, ó, tem bastante gente assistindo, vamos todo mundo já aí deixar o dedo no like lá, né? Vamos dar o nosso like. Eu quero que vocês falem um pouquinho como que foi o dia de vocês, ali escrevendo nos chats, né? Qual que é a expectativa de vocês com esse curso? A gente, todo mundo está aprendendo junto, né? E a partir de hoje nós vamos tomar bem mais a sério, né? Vamos levar bem mais a sério. Eu já estou mais familiarizado também com a live para estar fazendo para vocês, né? E para mim também, né? E aí botar o pavavê pedir sarecô, pemoim, pende esforço com live, pegar tu ranguai já o pavavê onde ve pa com enoitenye é guarani, me. Ajeba. Onde vai Paraguai com live, onde vai brasileiro, brasileiro, é guarani, me aí. O pavavê nenhum que tá guarani, me. Vamos nos esforçar, não podemos ter vergonha de falar, né? Como eu disse na primeira live lá, a criança, a primeira coisa que ela aprende a falar é mãe, mas ela não tem vergonha de falar errado mamãe, de falar, né, de falar fora de si, falar errado, né? Então nós também não devemos ter vergonha de falar errado. E eu tenho até uma experiência sobre isso. Por que que hoje eu falo assim, mais ou menos tão bem o português, digamos? Porque eu tinha vergonha de falar com sotaque. Aí eu perdi muito tempo da minha vida com vergonha por querer aprender o português corretamente. E às vezes me negava em me comunicar, sabendo que a essência da língua é o sentimento, né? Então, como eu já disse no início, o Guarani é uma língua de sentimentos. Vão escrevendo aí algumas dúvidas de vocês. Acredito que todos, né? Escrevam aí, todo mundo, se já sabem os Maitei Guarani, se já sabem os abecedários em Guarani, né? Nós sempre devemos começar do início, como o Boerrara Christian Paraguaiguá. Quando eu falo Paraguaí, quer dizer Assunção. Paraguaí em Guarani é Assunção, a cidade de Assunção. O que é Paraguaí? Seria o rio Paraguai, né? Então nós temos um professor de Guarani que mora em Assunção e ele está dando bastante apoio. Christian, e tem também outras pessoas que estão nos apoiando nesse projeto, né? E assim a gente vai levando o nosso projeto à frente, né, pessoal? E quero desde já agradecer a vocês que estão lá sempre colaborando, ao Romildo, também ajudando a gente aqui. Ele faz parte do canal do Tupi Antigo. Sejam todos bem-vindos a esse grupo nosso do WhatsApp, né? E hoje eu vou compartilhar novamente aqui para a gente poder se falar mais, movimentar mais o nosso grupo. A gente está muito parado no nosso grupo, né? O pessoal de vez em quando está dando um oi. Vamos interagir, gente, vamos conversar, né? Às vezes estamos todos em casa. Eu sei que às vezes é corrido, tudo mais, mas vamos lá dar um oi, lembrar que nós existimos, que nós somos um grupo, que estamos atrás de um objetivo. E para alcançar esse objetivo, a gente tem que ser disposto, né? Temos que ser disposto. Certo, pessoal? Deixa eu ver os chats aqui, alguém que mandou, vou dar uma viradinha aqui. É isso aí. Quais as palavras que não têm tradução no Guarani?
Olha só, as coisas que não têm tradução em nenhuma língua são nomes de pessoas, de cidades e nomes próprios, vamos dizer assim. Esses nomes eles não têm tradução. Existem palavras, a gente precisa ver isso mais a fundo, né, que não tem tradução no Guarani. Existem, por exemplo, cabelo, por exemplo, não tem tradução em Guarani. Não existe a palavra cabelo em Guarani. Existe o pelo da cabeça, que é acanagué, né? Então, tem muitas coisas que não tem tradução. Por exemplo, se a gente for falar ser humano, não existe ser humano em Guarani. Existe uma palavra que é representada ao ser humano, que é o Ibipora, né? Ibipora quer dizer fantasmas da terra, ok? Deixa eu passar aqui para a nossa tela então, para a nossa lousa aqui, né? Vamos lá comigo? Perfeito, eu estou aqui na nossa lousa agora, né? E aqui nós temos o Guarani Nheé. Eu vou passar o mouse aqui em cima, acho que nem dá para vocês verem, né? Deixa eu entrar aqui. Aqui nós temos o Guarani Nheé, né? Esse Guarani Nheé, quando está aqui com esse acento circunflexo, acho que isso chama-se em português, nós vamos usar ele no lugar desse acento aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para nós, que seria esse aqui, ó. Que seria o nosso famoso tio, né? Nós vamos substituir ele, ok? Deixa eu só aumentar aqui. Seria esse famoso tio, né? Nós vamos substituir ele por esse aqui, por esse Guarani Nheé aqui, ok, pessoal? Só vão falando aí se o áudio está correto, né? Para quem perguntou aqui se tem alguma tradução do Guarani, por exemplo, o que não tem tradução, eu vou escrever aqui o que eu tinha falado que não tem tradução, tá? Que é especificamente o Ibipora, né? O Ibipora seria igual a ser humano. Seria igual a ser humano, ok? O que é o Ibipora? Deixa eu separar aqui pra gente. Eu vou tentar separar aqui com o meu mouse, tá? Ó, esse Ibi aqui, ó. Isso aqui quer dizer terra, tá, gente? Ibi quer dizer terra. Acho que eu já tinha falado isso antes, né? Aqui, ó. A tradução de Ibi no nosso Guarani é terra. E Pora aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que é mais fácil. Pora aqui, ó. Esse Pora aqui, gente, quer dizer fantasma, né? Então nós temos aqui, ó, Ibipora é terra fantasma. Ou se formos falar como no Guarani nós sempre fazemos uma posposição, então aqui seria fantasma da terra, a tradução correta, tá? Fantasma da terra, só para quem perguntou ali. Só pra gente ir interagindo aos poucos, né? De vez em quando vocês vão escutar um latido de cachorro aí, pessoal, mas não levam isso em consideração não, tá bom? Muito bem, vamos apagar aqui, né? Uma das grandes dúvidas que surgiu é a respeito das palavras triformes, as palavras oscilantes, né? Então eu vou tentar explicar aqui as palavras oscilantes. Nós, por exemplo, temos aqui teçá, né? Vamos pelo mais fácil, tera, né? Tera. O que quer dizer tera? Tera é uma palavra genérica, ok? Uma palavra genérica, ou seja, ele é um substantivo genérico, nome, né? Para nós conjugarmos, eu já havia falado aqui dos pronomes pessoais, né? Eu vou falar aqui novamente para quem ainda não sabe, né? Che. Vou fazer aqui rapidinho, tá? Nde. Rae. Nhande.
ore. Eu vou colocar aqui em cima o outro, tá? Pen e Haequera. Quem se lembra o que significa quera? Escrevam aí nos chats aí, quem se lembra o que significa esse quera? Para que ele é usado o quera aqui? Aí escrevam aí que eu já vou avaliar daqui a pouco, tá bom? Vamos interagindo assim, tá bom, pessoal? Olha só aqui. Então aqui nós temos o tera, né? O que acontece com essa palavra oscilante? Ela muda para rera, para areira, né? Só um momentinho, pessoal, areira. E também ela vai mudar para rera. Aqui, ó, rera. Ok? Então, para conjugar, né, para usar esse tera, ele seria uma palavra genérica aqui em cima, tá? Uma palavra genérica, então nós não usaremos ele dentro da nossa conjugação, ok? Então, para nós conjugarmos, esse she é a primeira pessoa eu, né? Para existir alguma coisa tem que existir o eu, né? She. Nde é a segunda pessoa. Hae é a terceira. Nyande. Vocês lembram desse nyande? O que ele significa aqui, ó? Ele é incluente. Lembra que eu falei aqui, ó? Incluente. Então tá aqui, né? Quer dizer incluente, ok? O que é incluente? Tá dando pra ver aqui, pessoal? Tá muito pequena a letra? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, ó. O que quer dizer incluente? Incluente é quando nós incluímos todos o que estamos dentro de um ambiente, né? Então, se nós formos falar nyande, dentro de um ambiente pode estar 10 pessoas, vai ser nyande, que seria o nós, né? A primeira pessoa do plural, né? Seria o nós, incluindo todo mundo. Só que também no Guarani nós temos o excluente, o que exclui, né? Então esse ore aqui seria dentro desse ambiente um grupo de pessoas que se separa de outro grupo. Vamos supor que tenha 5 grupinhos dentro desse ambiente. Um daqueles grupos, se ele fosse referir, nós aqui queremos brindar com vocês. Ele vai falar no ore pro brindase penendive, né? Quer dizer isso, nós queremos brindar com vocês. Aí usaríamos esse ore, né? Ore, queremos brindar com vocês. Ou se não, todos nós, nhande, quer dizer todos nós, vamos brindar por tal pessoa. Vamos propor um brinde por tal pessoa. Aí seria tu, incluindo todo mundo, né? Agora aqui seria só aquele grupo separado. Tá dando para entender até aí? Aqui responderam que quera seria o plural das palavras, né? É isso mesmo, plural. Quera se usa para pluralizar, né? Seria no de Uruguai. O que é de Uruguai? É a vogal, ou seja, seria no oral, né? Quando a palavra, o verbo, o adjetivo que seja for oral, então nós usamos o quera para pluralizar. Se fosse, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo rapidinho. Quera quer dizer eles, né? Esse quera seria o S, né? Que no Guarani é usado como essa letra. Vamos supor aqui, ó. Nhê, ó. Nhê, quera. Não tem como falar nhê quera. Aqui já seria nguera, ó. Por causa que está em tinguá, que quer dizer nasal, né? Esse nhê é nasal, então ele é acompanhado do nguera, né? Nhê nguera. Por causa do nasal, ok, gente? Tá dando para entender até aí? Lembrando que esse circunflexo representa o acento nasal, né? Que é o tio que é representado. Aqui teria que ser um tio, tá? Se for escrever no papel em algum lugar. Ok, voltando aqui. Então, para a gente conjugar esse ter aqui, qual que é a grande confusão aqui? Por que ter é nome e tem ireira? Então, eu vou fazer a ligação aqui. Ureira, o R nós usamos para she,
usamos aqui para de, usamos eles também para nhande, e usamos eles também para ore. Vai ser usado como ureira, que é a primeira e a segunda pessoa do singular e a primeira e a segunda pessoa do plural, ok? O rera, o H, né, quando muda para H, olha só, aqui muda para R para usar para essas pessoas, tá? Muda para esse R aqui. Aí aqui muda para H, ó, para usar para essas pessoas, ó, Rae, tá vendo aqui? E Raequera, ok? Que seria aqui, né? Eu vou até mudar a cor desse aqui para não confundir. Deu para entender mais ou menos aqui? Como que é para usar? Então, se eu for falar xereira, por que que teira muda para eira? É por causa disso, porque são palavras oscilantes, né? Então, eu vou ter que usar na primeira pessoa xereira, na segunda pessoa andereira, né? Aí aqui, por exemplo, qual que é o nome dele? Aí você vai falar Baeixa Barreira Rae, por exemplo, uma pergunta. Deixa eu até escrever aqui, ó. Baeixa Barreira Amocaraí, por exemplo, ó. Ou se não, Baeixa Herandetuva, né? Heranderu, vamos colocar aqui. Iru também quer dizer tuva, né? Tuva, Iru, isso a gente vai explicar também, tá? O que quer dizer isso aqui, ó? Só um momentinho que ele está se mexendo aqui, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Baeixa Heranderu. Isso aqui quer dizer como se chama seu pai, né? Vou até traduzir ele aqui. Como seu pai se chama, pode ser também, né? Aí, como você vai estar falando de terceira pessoa, então você vai falar assim, ó, Cheru Rera fulano. Por exemplo, meu pai se chamava Emílio, então eu vou falar Cheru Rera Emílio, né? Che, porque o che quer dizer meu também, né? Cheru Rera Emílio. Estou escrevendo aqui se alguém quiser copiar, né? Cheru Rera Emílio. Cheru Rera Emílio. Tá vendo que nós usamos aqui o Rera? Por que nós usamos aqui o Rera? Porque ele está em terceira pessoa. Ou nós também podemos falar assim, Rae Rera Emílio, porque estamos usando a terceira pessoa. Rae Rera Emílio, né? Também surgiu, né, uma dúvida no grupo, que foi a pergunta da Cristiane, se eu não me engano. Não sei se ela está online agora. Ela disse o seguinte, ela falou que ela está com dificuldade em montar frases, né, montar ali, como eu posso dizer para vocês, ela quer montar já algumas frases, ela quer falar, por exemplo, que ela foi para Ilha de Paquetá, essas coisas assim, né? Então ela queria montar essas frases já em Guarani. Aí surgiu a grande dúvida, né? Ilha de Paquetá, quem sabe se é o nome do lugar mesmo, ou se Ilha de Paquetá é a ilha e Paquetá é o nome do lugar. O nome do lugar que eu quero perguntar se é Ilha de Paquetá ou só Paquetá. Quem sabe responder pra gente aí. Ok, pessoal? Então aqui tá bem legal essa parte, acredito que deu para todos entenderem, né? Vão respondendo aí que eu só vou trazer aqui à tona o que foi perguntado pra gente, né?
Olha só, pessoal, que legal, né? Aqui a gente vai usar aqui alguns acidentes, né, de usos dos nomes, acidentes de uso dos nomes. Todo mundo já viu esse quadro aqui, já conseguiram ver? Eu vou puxar esse quadro então para a gente partir para o próximo quadro, né? Baixa barreira Marcielei. Eu não sei pronunciar direito o seu nome. Você está perguntando em Baixa Heranderu, né? Pode ser também Baixa Parreiranderu. É que em Baixa vem de o que mais como, né? Você pode perguntar como se chama seu pai. Aqui nesse caso você pode usar Baixa mesmo, porque você está falando como, né? Então, como em Guarani é Baixa. Baixa pa é que mais como, né? Não sei se deu para entender mais ou menos como seria. Por exemplo, Baixa pa é como está o seu amanhecer, né? Aí Baixa pa Heranderu pode ser também, né? Só que se você perguntar Baixa, já quer dizer como. Deu para entender mais ou menos? Aí seria, o pai iria mesmo para representar aqui a pergunta. Ok, eu li aqui que é uma ilha. Paquetá é o lugar, é como numa ilha. Mas assim, o nome do lugar chama-se Ilha de Paquetá ou só Paquetá e tem uma ilha lá dentro? Isso que eu quero saber. Porque, por exemplo, existe Ilha Bela, né? Não seria só Bela, é nome Ilha Bela. Tá dando para entender? Aqui, pode ser também assim, ó. Pode se escrever assim também. Baixa Parreiranderu, né? Baixa Parreiranderu. Aqui você está fazendo uma pergunta e da outra forma também está fazendo uma pergunta. Pode se usar das duas formas. O mais correto seria usar assim, né? Mas eu acredito que não exista nem mais correto e nem bem correto. Vai da forma de como você queira. É a mesma coisa daquilo. Como se chama seu pai, ou qual o nome do seu pai, ou como chama seu pai. Tem pessoas que falam assim, né? Então seria mais ou menos nesse caminho ali, digamos, né? Paquetá é o lugar, e como é uma ilha, então é Ilha de Paquetá. Outro exemplo seria a Ilha do Caribe, Ilha da Cilícia. Ah, sim, entendi. Mas o nome do local é Ilha de Paquetá ou é só Paquetá? Aí que está pegando para me poder formar, né, essa frase para vocês aqui, né? Muito bem, vamos lá então. Acidentes de usos nos nomes. Eu vou passar o quadro para cá, tá? Se alguém precisar, depois eu puxo ele, ok? Acidentes de usos no nome. Aqui fala assim, ó, indicam o tempo de uso de um objeto ou pessoa nominados, né? Aí pra gente entender aqui, ó, eu vou colocar um exemplo aqui para nós, nos acidentes que tem do nome, do uso dos nomes, né? Vamos lá. Che, ao, né? Esse che, ao aqui significa minha roupa. Então, deixa eu colocar aqui um igual aqui. Tá difícil, não estou acostumado com teclado, gente. Então aqui, por exemplo, a tradução seria minha roupa, né? Esse Sheao, a tradução seria minha roupa. Aí a forma, isso seria a forma de um uso presentativo, né, que representa no caso. Aí isso aqui seria, ó, é a forma do substantivo que indica seu uso no presente, não leva a partícula de tempo. Então aqui não leva uma partícula de tempo, vai falar só minha roupa, sheao, né? Aí tem, por exemplo, aqui também nerembireko. Esse aqui é os exemplos que eu estou vendo aqui do livro e passando pra gente, tá?
Aqui, ó, Nerembireko. Quer dizer sua esposa. Aí temos mais um aqui. Um outro exemplo. Vou colocar nos exemplos aqui, vocês vão vendo, tá, pessoal? Ó, Inha. A cabeça dele, né? Inhakan quer dizer a cabeça dele. Esses aqui são alguns exemplos que eu trouxe, né? Nós havíamos ficado de ver, na live passada, a gente ia ver sobre, literalmente sobre essa parte do tera, hera, irera, que eram as palavras oscilantes, né? Aí deixa a gente seguir aquele cronograma e depois eu tenho que seguir aquele cronograma para poder chegar aqui, tá, gente? Essa parte que eu escrevi aqui para vocês, é só para vocês guardarem já isso aqui pra gente ter a pauta mais pra frente. Tera, hera, irera. Eu dei uma breve explicadinha e vou ler aqui pra vocês o que é, ó. Há em Guarani as chamadas palavras oscilantes como tera, que é o substantivo nome que eu já tinha falado, né? Já tinha falado isso aqui. Eu vou voltar até aqui que vai ser mais fácil pra gente a sequência aqui, né? Tera, que é nome. Aí, então, aqui, ter é nome, ele vai mudar para R, isso aqui eu já expliquei, né? Quando relacionados aos pronomes she, deixa eu dar uma arriscadinha aqui, ó. Pronome she, de, nhande e ore, ok? E para H, quando relacionada para rae e raiquera. Aí acho que todo mundo já sabe que o H, né, tem tom de Ré em Guarani, né? Ele não tem tom de... no português ele é mudo, né? E no Guarani ele tem o tom de Ré como help do inglês, né? Eu vou até escrever aqui como se fosse Ré de Renata, por exemplo. Ou help do inglês. Aqui é mais fácil, né? Ré de Renata é o help do inglês. Ou de rato também, né? Então aqui nós temos um diálogo, que é exatamente o que foi perguntado aqui. Baeixa pandereira, né? Então nós vamos seguir esse cronograma aqui, deixa eu voltar aqui. Seguindo ainda com tera, depois eu subo aqui. Vamos fazer o nosso diálogo aqui. Vou trazer ele aqui em cima. Aqui eu vou colocar texto normal mesmo, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui na live para vocês a lousa, né? Só um momentinho. Ele subiu um pouquinho. Ok. O primeiro diálogo seria a pergunta, né? Baeixapa. Dereira. Aí você vai responder aqui, xereira, ó. Xereira e vai colocar o seu nome, né? Fazer aqui. Xereira e vai colocando aí o seu nome. Ok?
Aí aquela parte que nós já entramos lá também, Baisha Baheranderu, eu perguntei ali, né? Agora se nós formos perguntar, por exemplo, Baisha Baherandesu, se for perguntar da sua mãe, né? Herandesu. Ó, Baisha Baherandesu. Aí, aqui você vai colocar Shesu Hera, né? Shesu Hera e vai colocar o nome dela aqui, ó. Ok? Aqui então seria Baisha Baherandesu. Não é preciso colocar aqui o símbolo, o signo de interrogação, porque esse pá é a partícula da pergunta, né? Que alguém perguntaram aqui, é a partícula da pergunta. Então não precisa. Quando a gente vê esse pá aqui, esse pá aqui, né? A gente já sabe que é pergunta, tá? Baisha Baherandesu. Aí você pode colocar Hera, Hera, ó. Hera ou só Hera e o nome da pessoa. Hera e já coloca o nome que é o nome da sua mãe, né? Aí a gente já falou Baisha Baheranderu, né? Agora a gente vai perguntar sobre outra coisa. Baisha Hera, olha só. Hera Koa. A tradução desse aqui seria ó, como isso se chama, né? Ou qual o nome disso? Pode ser também, né? Qual o nome disso, dessa coisa, né? Isso aqui seria a tradução desse Baisha Barreira Koa, né? Deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Baisha Barreira Koa. Esse Koa, pessoal, ele está como se fosse na forma mais coloquial, tá? Porque o Guarani, no Guarani correto seria Kova. Vale bem ressaltar isso, tá? Aqui seria Kova, né? Esse Koa seria Kova. Só que aí a pessoa une, né? Dá pra falar também Koa, né? Koa. Ok? Tá dando pra ver aí, pessoal? Estão entendendo mais ou menos? Aí vai falar também Baisha Barreira Upeva. Deixa eu ver como que tá aqui. Aqui, por exemplo, eu vou fazer outra pergunta aqui. Opa, desculpem aí. Ó. Olha só que interessante aqui, outro exemplo que a gente tem. Baisha para ODE, ó, ODE. ODE Upeva. Esse ODE Upeva, ele seria ODE quer dizer se diz. DE, né? Vem de falar, né? Então depois nós veremos esse verbo mais pra frente, né? Aqui a gente tá passando um pouco por cima. Olha só, Baisha para ODE Upeva. Então, a resposta, a tradução disso aqui, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho menor. A tradução disso aqui seria: como se diz? Como se fala, né? Acho que ficaria até melhor se fala isso. Ou como se diz isso também pode ser, tá? Aí para você responder isso aqui no Guarani, aí seria, ó, Upeva ODE Peixa, ó. Upeva ODE Peixa. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém lembra
desse aqui, o que que ele significa? Esse pontinho aqui no meio, qual que é o nome dele? Escrevam aí. Alguém lembra do nome desse aqui? Deixar ele retinho aqui. Alguém se lembra desse nome? Alguém se lembra? Eu vou ler aqui os chats de novo, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho para ler Que legal, está aprendendo, que ótimo que está aprendendo. A gente vai de pouquinho em pouquinho aprendendo, né, Priscila? Que livro tens usado, prof? Tá perguntando. Depois, gente, eu vou compartilhar com vocês os livros aí, tá bom? Baisha pande puhare, boihara she puhare ponahande, Gabriel, baisha pande puhare. Jessu Hera Rosana. Muito bem, Gabriel. Unicamente esse Hera aqui você tem que pôr o acento em cima do E, tá? E pôr na classe. Graças a Guidé. Era isso que eu quis dizer com partícula interrogativa. Todos usam pá. Então, nessa parte de todos usam pá, sim, seria interessante, né? Mas como às vezes a gente já entende que é uma pergunta quando você fala Baisha paumba, Baisha herandetua, a pessoa vai entender que você está fazendo uma pergunta, né? Não necessariamente você precisa usar o pá. Às vezes é até um pouco confuso isso, né? Entender, Rina. Que bom, está entendendo. O melhor é escrever moon perejô ou moon parejô. Moon parejô, tá? Seria assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Isso mesmo, aqui o pessoal responderam, né? Isso aqui chama-se pulsou, tá? Pulsou, ok? Isso aqui chama-se pulsou. Pu quer dizer som, barulho, e so quer dizer quando se rebenta, né? Quer dizer um corte de som. Olha só que interessante, tem que ter um corte de som aqui. Então, o, de, e. Como se fosse uma pausa na parte musical, né? O, de, e. Então, o, de, e. Tem que cortar o som aqui, tem que cortar o e do e. Não o, de, e. O, de, e. Né? Aí, então, o peba de e peixa, né? Isso se fala dessa forma. Que forma? Né? Por exemplo, o peba de e... vamos supor aqui que seja deixa eu pensar aqui que eu posso colocar. Vamos colocar aqui nome de abelha, né? O peba de cava, cavaraitu, vamos dizer aqui, ó. Cavaraitu, né? Então a gente tira esse peixe, que peixe seria assim, né? Então o peba de o peba p, né? Seria o peba de cavaraitu, né? O que é cava? Cava quer dizer marimbondo ou também pode se usar para abelha, né? Cava, iraitu quer dizer o ninho, né? Seria como que se chama quando os marimbondos, acho que é ninho que chama, né? Eu não lembro agora em português como se chama. Kayoguaquera o Rai Raoni Emope, né? A vejante aí o sempre tem Guarani e o Ambuebe, aje. Ore Guarani me peixe era aprender vai que está muito pequenas letras atrás, ok? Deixa eu ver aqui. Esse Oreru Vagape, né? Oreru Vagape, ok. Gente, pra gente não fugir aqui de muitas perguntas, você quer copiar, Priscila? Deixa eu aumentar aqui pra você, tá? Melhorou assim? Responda aí se melhorou, Priscila. Estou respondendo as suas perguntas aqui.
É ninho de marimbondos, né? Isso mesmo, seria ninho de marimbondos. Aí anotem aqui então, Cabaraitã quer dizer ninho de marimbondos. Ó, Priscila, tá dando para copiar? Tô esperando você fazer a sua cópia. Posso passar a página aqui para a gente continuar? Copiou? Ok. Então vamos continuar aqui com o nosso cronograma, né, que a gente tinha. Aí a pessoa ia responder com a carreira, né? Para descrever as partes dos corpos são usadas várias palavras oscilantes. Essa parte é interessante, gente. Vamos aqui, vamos agora fazer aqui a parte do corpo, né? Eu vou fazer nesses gráficos aqui, que é bem interessante. Eu vou escrevendo rapidinho e depois a gente já fala a respeito, tá? Só mais um momentinho, ó. Então aqui, ó. Vou fazendo tudo minúsculo, tá? Ó, então nós temos aqui, ó, Acá, Juru, Juvá e Pó. Essas daqui não são oscilantes. Não são palavras oscilantes. Só estou posicionando aqui o meu livro aqui. Aí nós, vou colocar aqui próximo da cabeça. O que é que nós temos mais próximo da cabeça? Uma palavra oscilante, ó. Opa, só um momentinho aqui. A palavra oscilante, a primeira palavra oscilante que nós temos. Eu até fiz um card interativo desse, né? Ó, eu vou até colocar assim as palavras que são oscilantes. Eu vou até mudar a cor aqui pra gente prestar mais atenção. Essa aqui será uma palavra oscilante, tá? Que ela viria para... Ó, vou colocar aqui 3. Então eu vou pedir para cada um de vocês conjugarem aí essa palavra tessar. Escrever aqui para mim aqui nos chats aqui. Tá? Eu quero que vocês conjuguem aqui, tá bom? Eu tava só lendo o chat, por isso que eu dei uma paradinha aqui, ó. Pra ver se alguém já tomou nota disso aqui, ó. Como que eu falaria meu olho e como que eu falaria o olho da minha mãe em Guarani? Vamos lá, pessoal, vamos escrever aí, vamos lá. Vou até colocar um cronômetro aqui. Eu vou dar aqui, ó. Olha só, vocês têm 1 minuto para responder aí pra gente. O cronômetro vai estar aqui em cima. Deixa eu levantar ele mais aqui um pouquinho, ó. Tá dando pra ver o cronômetro aqui embaixo, né? Aí vocês vão falar assim, como posso falar meu olho?
e o olho da minha mãe. Já responderam aqui. Xereçaçu não está correto, tá? Ressarovu, Beatriz. Ressarovu, tá certo o rovu, mas seria Ressarovu, né? Porque está se referindo a ela, né? Deixa eu ver aqui. Seguindo aqui a nossa conjugação. Aí aqui eu vou fazer aqui o que complementa, né, essa parte aqui, né? Olha, ressá. Dessa aqui, ó. Deixa eu ver se coube aqui no nosso... Puxar tudo mais pra cá um pouquinho pra não sair fora aqui, tá, gente? Ó. Seria, ó, no ressá seria usado para a terceira pessoa, tá? Eu vou colocar aqui em cima o ressá, tá bom? Para não confundir a gente aqui. Se estiver saindo do quadro, já já eu coloco aqui, tá? Então, essa aqui seria só usada na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Aí, no caso, no plural seria ressaquera, tá? E aqui é usado nos outros pronomes. Eu vou colocar assim que todo mundo já sabe os pronomes, né? Ok? Aí nós temos outra... Eu vou copiar isso aqui de novo. Vou deixar até tudo pequenininho aqui. Ó. Vou fazer uma cópia disso aqui. E aqui teria outra palavra oscilante que é tetuma. Ó. Aí seria retuma. E retuma. Ok? Esse tetuma significa perna, né? Perna. Literalmente perna. Eu vou até fazer uma brincadeirinha aqui pra gente, aí depois se vocês quiserem dar um print, tá? Vocês dão um print aí depois. Então aqui nós já temos o tessá, que é o olho, né? Que são palavras oscilantes. Retumar, que seria a perna. Eu vou colocar outra palavra oscilante aqui. Tembe. Opa, saiu errado aqui por quê? Tembe. Ó. Rembe. E rembe. O que é tembe?
Tembê seria lábio, beiço, né? Isso seria tembê, tá? Aí eu vou só apagar aqui porque aqui seria a perna, né? Deixa eu modificar isso aqui. Perna. Que senão vai estar tudo como olho aqui, né? Perna. E aqui lábio ou beiço. Lábio, beiço. Muitas pessoas falam beiço, né? Não sei nem se existe, né? Acho que existe essa palavra beiço, né? Aqui é a mesma coisa também, lábio ou beiço, ó. Oh, meu Deus. Usado na terceira pessoa. Ok, lábio ou beiço e é usado na terceira pessoa, singular ou plural, tá? Temos, deixa eu ver qual mais que a gente tem aqui. Ah, temos outra parte também, ó, que é muito interessante, né? Que até faz parte do olho aqui. Que seria o tová. Alguém sabe o que é tová? Rová e rová. Isso aqui seria rosto ou cara, tá? Rosto, cara e face, né? Pode se usar também. Mesma coisa aqui, ó, rosto, cara ou face. São palavras oscilantes também, né? Ok, aí nós temos ainda outras palavras oscilantes. Eu vou colocando a maioria aqui, né? Que é o tem. Tem. Depois eu vou pegar para ler também a parte do aqui dos chats, tá, pessoal? Aqui, ó, tem, rain, ó, rain e rain. Dente. Temos também outra. Aqui, ó, taimbira, né? Muitos eu já ouvi falar bira, mas nós falamos taimbira, né? Opa. Bira. Eu esqueci de falar algo pra vocês. Se vocês estiverem com o celular de vocês, vocês viram ele na horizontal, tá? Porque daí aparece melhor as imagens pra vocês. Vira o celular na horizontal. Taimbira. O que é taimbira, gente? É gengiva, né? Opa, é gengiva, né? Não gengiva. Vou perguntar, alguém que está copiando, quer que aumente um pouquinho mais?
Tá muito pequeno assim. Se vocês colocarem o celular de vocês virado na horizontal, dá pra ver direitinho, tá? Não sei se está muito pequena a letra ou não. Então aqui, pessoal, a Khan, eu vou colocar a tradução aqui, né? Esses outros têm a tradução na frente, tá? Todos eles têm a tradução na frente, ok? Aí, vou fazer um grupo disso aqui. Aqui do lado eu vou colocar a tradução desses, tá? Cabeça. Juru quer dizer boca. Juvá quer dizer braço, tá? Opa, braço, ok? E pó, fala-se pó, tá? Pó quer dizer mão. Ok, deu para entender aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui para um verdezinho. Aqui na frente vocês têm a tradução desses primeiro, tá? Se tiver um pouco bagunçado, gente, aqui é uma lousa, né? Então a gente só tá fazendo aqui na lousa, né? Até fica até bonitinho ser bem organizado. Aqui demora muito. Ok, boca. Olha só, essas palavras aqui, elas não têm igual essas daqui que é triforme, que tem que mudar para conjugar, tá? Que sejam palavras oscilantes, né? Muito pequena, deixa eu aumentar aqui. Calma aí. Veja se agora, eu vou colocar a parte de cima aqui, você copia. Aí a hora que for para rolar para o lado você me fala que aí eu faço a rolagem faço a rolagem aqui dos arquivos que estão na lousa, tá? Tá dando para ver direitinho? Ou tá fugindo muito de dentro? Pessoal, eu queria um feedback de vocês. Vocês estão gostando da live? Está interativo para vocês? Está ficando legal? A gente está aprendendo aqui. Gente, como que eu posso dizer para vocês? Às vezes é muito cansativo o estudo, né? O estudo ele não é uma coisa de empolgação. A gente tem que ter bastante dedicação no estudo, né? A gente tem que ter paciência para aprender, né? Que aqui nós estamos como se fosse dentro de uma sala de aula, né? Hoje nós temos aqui o privilégio de estar aprendendo aqui partes do corpo, né? Eu vou colocar todo o restante aqui. Se não deu para copiar tudo, o que que eu vou fazer? Depois eu vou mandar print lá no grupo, tá, pessoal? Pra gente continuar aqui que a gente precisa encerrar a live daqui a pouco, né? Então aqui tem, né? Deixa eu fazer a outra cópia daqui, eu vou passar isso aqui para frente. Vou jogar aqui. E vou fazendo as outras partes com, né? Eu vou até fazer um texto aqui porque eu não gosto de ficar colocando circunflexo. Então, vocês me desculpem a demora, tudo, mas eu vou colocar isso aqui, que é o correto. Senão fica, parece que está faltando algo. Com, quer dizer o que? Língua. Aí nós temos aqui, ó, Nambi, orelha, orelha, apuçar, ouvido.
Temos aqui, ó, Silva, testa. Silva, testa, né? Muito obrigado. Estudante de medicina, que legal, Priscila, muito interessante, né? É o duro que às vezes é que a gente quer, por exemplo, fazer aqui tipo muito rápido, aprender rápido e às vezes não é nem muito assim, né? A gente tem que ir aos poucos, né? O que mais que eu não falei aqui? Não falei da mão, né? Deixa eu jogar aqui o que vem nas mãos. Vem o quan. Quan quer dizer dedo. Eu já vou pôr o acento, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Quan é dedo, né? Aí aqui depois do silvar, eu vou colocar mais alguma coisinha aqui. O que é que nós temos depois do silvar? A jura. Alguém sabe o que é a jura? A jura quer dizer pescoço. Pescoço se escreve assim, né? Me ajudem aí, pessoal. Que legal, Nambiquara. Então, esse Nambiquara aí seria buraco da orelha, né? Se for traduzir corretamente, né? O link do que seria, pessoal, para me colocar aqui? Eu estou lendo aqui os chats aqui, seria do que? Ó, eu vou então puxar aqui mais um pouquinho. Olha, aí nós temos outra palavra oscilante aqui. Eu vou mudar isso aqui para cá. Opa. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Tirar do grupo. Ok. Outra palavra oscilante nós temos aqui, ó. Tá. Nica. Tanica. Ó, Tanica. Aí vem aqui Ranica, ó. Ranica. Ranica e Ranica. Ranica. É bem complicado de pronunciar, mas é isso mesmo. Ranica. Aí isso aqui seria... Alguém sabe o que é? Queixo, né? Isso aqui seria o queixo. Isso aqui seria queixo. Opa. Seria nosso queixo. Vou escrevendo mais aqui
Pra gente ter tudo certinho aqui a parte do nosso corpo, né? Que seria Nyanderete, né? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Existe uma outra palavra também que significa Puapu, ó. Puapu. Puapu, ó, não é Puapu, tá, gente? Ó, é Puapu, tudo junto. Puapu, que quer dizer pulso, né? Meu pulso. Pulso seria aqui, ó, a munheca, né? Acho que seria isso, pulso munheca, seria essa a tradução. Aí nós temos o Puapen também, ó. Puapen. Ó. Deixa eu apagar esse em aqui e colocar o correto, que eu fico... Parece que eu tenho toque com isso. Puapen. Puapen seria unha. Puapen, ó. Puapen, unha. Aí nós vemos aqui para P, seria pé, tá? Pé, seria simplesmente pé. Aí nós temos o Pusan, Pusan. Olha só que interessante, Pusan. Pu quer dizer pé e San quer dizer... como que eu posso dizer? Algo que saia dele, por exemplo... E que está ligado a ele, uma ligadura a ele, né? Então o dedo seria uma ligadura que sai do pé, algo que esteja ligado ao pé. Dedo do pé. Então esse dedo aqui, esse quan aqui, ó, só para explicar aqui, olha aqui do lado aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui. Esse quan aqui seria só para o dedo da mão, gente. Quan não se usa para o pé, tá? Anotem isso. Aqui seria só para o dedo do pé, ok? Ou seja, aqui seria, desculpem gente, aqui seria só para o dedo da mão. Eu vou até colocar aqui, né, dedo da mão. Ou dedos das mãos, né? Quan e Pusan é dedo do pé, tá? Então, esse Puapen seria... Eu vou até colocar isso aqui de baixo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Isso aqui é relacionado somente para a unha do dedo. Então aqui no pé, aqui seria Pusapen, ó. Pusapen seria unha do dedo, ó. Pusapen. Pusapen, unha do dedo. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Unha do dedo do pé, né? Olha só que pesado, né? Dedo do pé. Não é nem da mão, é do pé, tá? Aí nós temos, por exemplo, outros nomes aqui, ó, que se usa bastante. Ati-u, por exemplo. Ati-u. Esse ati-u, né? Quer dizer ombro. Shati-ari quer dizer em cima dos meus ombros, né? Sobre os meus ombros, nos meus ombros, né? Ok, pessoal, tá legal até aqui. Gente, eu que agradeço por vocês estarem interagindo, tá, com a gente. É muito importante a interação de vocês, tá? Se deixar aqui, eu viro à noite fazendo live, né?
E estou muito feliz por a gente ter logrado aqui 20 likes, né, dentro dessa live aqui. Eu vou esperar dar os 90 minutos aqui e vou encerrar a transmissão, tá? Ainda falta aqui 11 minutos para a gente encerrar a nossa transmissão. Eu gostaria que vocês perguntassem alguma coisa, né? O que vocês querem saber? Deixa eu interagir aqui um pouquinho com vocês. Gostaria que vocês fizessem alguma pergunta. Vamos interagir. O que vocês querem que a gente posta para vocês no próximo. Realmente aqui na live tá bem ruim de ver, né? Eu até pediria para vocês o link do WhatsApp. Eu já vou mandar aqui já, tá, pessoal? Só um momentinho. Deixa eu só procurar aqui o link e já mando para vocês. Só um momentinho que eu tô achando aqui o link, tá? Eu estou achando aqui o link. Ah, que legal, febre, essas coisas, né? Deixa eu fazer isso então pra gente encerrar aqui. Eu só quero dar uma interagida rapidinho aqui com vocês, tá? Rapidinho a gente já volta pra fazer esse seu pedido, tá, Priscila? Deixa eu mudar aqui pra câmera. Pessoal, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui acompanhando a gente, né? Eu estou muito contente por ter esse grupo. Estou aqui aprendendo junto com vocês. Não é fácil o nosso dia a dia, a nossa correria. Nós estamos diante de uma catástrofe, digamos assim, humanitária, né? Tá uma coisa bem difícil, né? Mas é aqui que nós devemos nos esforçar, ficar mais forte, nos unir, né? E procurar aprender sobre de onde nós viemos. E ainda é até bíblico isso, né? Que a gente nunca deve nos esquecer de onde nós viemos. Todos vocês estão me dando assim uma alegria muito grande, porque eu vivo. Imaginem vocês, a minha língua materna é o Guarani. Eu cresci, falava com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus amigos. Em todos os lugares eu falava o Guarani, né? Então hoje aqui falando com vocês, me aproximando, me aprofundando dentro dessa língua, eu estou muito feliz, eu estou cheio de alegria aqui dentro de mim, né? E por mais que seja pouco o que nós passamos aqui de conteúdo, muitas vezes não dá para passar muita coisa, a hora passa muito rápido, a gente está interagindo. Da agora para frente nós vamos começar a interagir no grupo, né? Eu vou começar a mandar coisas no grupo e a gente vai repassar coisas específicas na live, né? E eu preciso muito da sugestão de vocês para a gente ir aprendendo junto, porque não tem como eu dar um curso completo, por exemplo, por live. A gente vai abordando temas que a gente queira aprender pelo um caminho mais rápido, né? E, consequentemente, conhecendo o básico do Guarani, né? Espero que tenha ensinado alguma coisa para vocês hoje, né? E agora, para finalizar novamente, a gente vai partir aqui para a nossa lousa,
Eu vou deixar ela um pouco até maior agora para poder copiar tudo mais. E eu mandei o link lá no grupo, né? Ou seja, aqui nos chats eu mandei o link do grupo. Podem entrar lá, gente, entram lá, vamos comentando, vamos colocando ideias, perguntando, podem perguntar que eu estou a todo momento, eu posso responder vocês. Às vezes se eu não responder é porque eu estou fazendo alguma coisa trabalhando, mas esse grupo eu quero que vocês entendam que esse grupo é como se fosse a minha amiga mais próxima, ou digamos, como se fosse algo de mim mesmo, né? De mim, como se fosse a minha mente, vamos dizer assim, porque ali está toda a minha concentração. É algo muito mais próximo que eu tenho de mim hoje, é esse grupo, porque é onde eu quero interagir e eu também quero aprender. Aprendi bastante com o pessoal, com o Romildo, de outras etnias, né? Porque o Guarani é um universo muito grande, né? Não é só limitado ao Paraguai ou só ao sul da América, é muito grande, né? Nós temos a parte do Amazonas, tem tantos lugares que são tudo Guarani, né? Tem ali as suas derivações, mas é tudo Tupi-Guarani. Então vamos lá compartilhar essas ideias para a gente aprender mais juntos. E vocês aqui, o nosso objetivo é falar o Guarani. Vocês vão aprender a falar, mas vamos com calma, com o pé no freio, devagar, compreendendo, degustando as palavras, para que quando a gente começar a falar, a gente já esteja fluente na língua, né? Certo, pessoal? Vou partir aqui para a nossa tela novamente. Ok. É isso aí, Priscila. Entra no grupo e vamos. Pode convidar mais pessoas, mandar o link para mais pessoas se quiser nesse grupo, tá? Pra gente ir fazendo junto. Isso é bem legal esse grupo nosso, tá bom? Respondendo o que a Priscila pediu aqui, rapidinho, né? Deixa eu ver o que ela tem pedido. Você consegue escrever? Não, já está aqui, né? Febre. A Canundu quer dizer febre, tá? Tá dando pra ver assim, gente? Vou deixar até um pouquinho maior aqui. Ó, a Canundu. Nem precisava desse aqui, deixa eu apagar ele aqui. Vou colocar a tradução aqui embaixo, tá? Febre, ó, febre. Então, já com os pronomes pessoais a gente já sabe conjugar, né? Aqui, ó. Akanase, dor de cabeça. Ok? Depois vai falar assim, Akanase, Akan quer dizer cabeça, Irasu vem de Rasu, que é dor. O que mais que ela perguntou? A palavra tim não é oscilante, eu esqueci de mencionar lá. Tim quer dizer nariz, tá? Não é oscilante, é só tim. Chetim, né, tim. Deixa eu só ver o que ela tinha pedido mais. Dor de cabeça e tosse. Tosse seria unicamente a letra U. Isso nós abordaremos na outra live, tá? Porque no caso, se você for conjugar, você falaria Shehu-U. Ru-U, né? Aqui eu vou colocar Shehu-U para saber que estou com tosse. Shehu-U quer dizer estou com tosse. Ok?
que mais que a gente pode colocar aqui? Deixa eu fazer ela um pouquinho menores aqui. Aí se a pessoa vai falar estou doente, vai falar xeraçı, que vem de taçı, tá? Que é uma palavra também oscilante, ok? Xeraçı. Quer dizer estou doente. Aqui embaixo eu vou colocar outra aqui, vamos ver se cabe, né? Só para colocar um nome aqui, ó. Porran, ó. Porran quer dizer remédio. Então aqui eu xerro o. Estou com tosse. Estou com tosse, né? Aqui xeraçı, estou enfermo, estou doente. Ou estou mal também pode ser. Porran quer dizer remédio. Ok, pessoal? Eu acho que tá dando para todos verem, né? Vou ler aqui que o pessoal responderam. Xessi Ressarrum, né? Tá certo, ela tem o olho preto, né? Poderia ser também Ressarum, né? Que seria o olho, mais ou menos, o olho escuro, né? Gabriel, Tessan não tem nada a ver com olho. Tessan vem de saúde. Tessan quer dizer saudável. Xeressan, por exemplo, aqui ó, ele fez uma pergunta interessante que a gente está na pauta aqui de saúde, né? Então aqui ó, Tessan quer dizer saudável. Mais ou menos isso, ó, Tessan, ó. Saudável. Certo, gente? Tessan quer dizer saudável. Se eu for falar, por exemplo, então essa aqui é uma palavra, como que eu posso dizer para vocês? É uma palavra oscilante, tá? Que tem, aí vocês já vão lembrar que tem o recém e recém. Se for falar eu sou saudável, eu sou saudável, né? Xerecém, né? Eu sou saudável. Seria xerecém. Lembrando que tem que mudar para o R para primeira pessoa, segunda pessoa e primeira pessoa do plural, né? Nhande e ore. E pra, se for falar Rae, por exemplo, se for para a terceira pessoa já seria recém. Rae recém, Raequera recém, né? Ok? Mas a palavra seria recém. Deixa eu ver o que mais que perguntaram aqui. Obrigado pelo feedback. Ah, que legal que estuda a parte do corpo, né? Então vou passar mais uma parte aqui do corpo, né, que a gente não falou, que seria aqui. Te. Ó, te, gente, quer dizer barriga, tá? Te é uma palavra oscilante. Tudo que começa com T é palavra oscilante, tá? Então te seria xerie e rue, né? Quer dizer barriga. E tueque, deixa eu colocar aqui barriga. Barriga, quer dizer, né? Seria a palavra oscilante, lembrem disso. Depois a gente vai continuar com isso. Então se eu for falar minha barriga, você vai falar xerie, muda o T pelo R.
Se eu falar em terceira pessoa, mudou o T pelo H. Acho que isso aqui já deu para entender bem facinho, né? Ok? Aí, outra coisa, aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó. Tueque, né? Tueque. Seria coisas da barriga, né? Da barriga, tipo. Que pertence à barriga. Tueque seria originalmente tripas, assim, né? Tem os dicionários também, vocês podem procurar, porque às vezes o pessoal pode estar mudando o nome, os estudiosos sempre estão mudando, né? Mas pelo que eu conheço seria tripas, seria vísceras, né? Ok. Pode falar também tipo, vai comprar miúdos de porcos, o famoso sarapatel, né? Aí você vai falar curerueque, que tueque lembra que é uma palavra oscilante, então você tem que colocar o R para a segunda pessoa, né? Então por aí vai. Certo, gente? Posso encerrar a live. Muito obrigado por terem participado com a gente hoje, tá? Desculpem, era para começar às 8h30, mas devido a alguns erros técnicos, né? Eu tive um atraso também num trabalho que eu tive hoje. Então acabou que atrasando um pouco, mas estou feliz por terem participado. Está procurando aqui a palavra Tessaú. Olha, gente, Tessaú quer dizer lágrimas. Ele falou aqui, né? A gente vai abordar isso numa próxima live, tá? Tessaú quer dizer lágrima, né? E aí a mesma coisa, a gente tem que explorar bastante para vocês verem como é grande o universo, né? Do corpo humano, vamos dizer assim. Não sei nem se assim se fala, tem a estudante de medicina, ela pode dizer melhor pra gente, né? Voltei aqui, gente. Muito obrigado. Aguije o pavave pequeva com live. Aí trei venenive. Tu chache coração, o mamãe coração, rei racha guarani, mas parece que quando eu quero me expressar diante da câmera em Guarani eu fico meio travado, mas quando eu estou entre os amigos eu saio naturalmente, né? Que falar pra câmera é um pouco difícil, né, gente? Mas isso que eu quero dizer, Nyandejara tapendere wassá, né? Quer dizer que Deus vos abençoe. Nyandejara tapendere putuon, opa arapende vida, opa arapendere kovepe. Nyandejara to impene nive mamope ho harubi. Pemo inhabe pende po nyandejara to monye ipo. Hapeisha to wassá pendere kove opa arare. Porque pé nyandejara oipotá nyandeve guará. Deus quer isso para nós. Oipotá nyande, nyanyemomishin. Hajaje sareko pamba erika tu hangwaisha pe arandu ikenya ne akame. Haraka evena nyandere saranha nyande jaragui. Tudo bem, gente? Nunca devemos nos esquecer de Deus, né? Deus sempre em primeiro lugar. Eu sou devoto a Deus. De coração mesmo. E espero que todos vocês também, né? Independente das crenças de vocês, sejam devotos às vossas fé, né? Porque a fé ela é capaz de mover tudo isso. Se você está aqui, né? Vou até colocar isso como um ato de fé, como um ato de persuasão. Se você está aqui, às vezes, o que eu estou fazendo aqui aprendendo o Guarani, né? Gente, o que eu estou fazendo aprendendo isso? Muitas vezes tem caminhos que nós tomamos na nossa vida que Deus sabe o porquê lá na frente, né? Então, se você está aqui participando, Deus sabe o porquê você está participando hoje dessa live, por que o seu interesse de aprender isso. Pode ser que através do Guarani, não importa a sua idade, mas através de você entrar aqui e ter curiosidade com isso, a sua mente possa se abrir para outros caminhos da sua vida, né? Para você ver que o aprendizado não é tão difícil quanto se diz, né? O aprendizado é ótimo, ele abre a nossa mente. Nós temos que deixar para trás as coisas que se passaram, nunca esquecermos da essência, mas evoluirmos como as coisas se evoluem, né? Então por isso que eu estou feliz, porque eu também estou evoluindo com vocês, né? E como eu já disse sempre, o aprendizado, desde que eu vim para o Brasil, o aprendizado foi primordial na minha vida. Tudo que eu tenho, que eu possuo hoje, além do que eu tenho aqui, é tudo através do aprendizado, é primordial. Então, gente, vamos com a nossa pouca força, vamos colocar a nossa fé, a fé genuína, né? A fé genuína é aquela que
faz com que nós queiramos acreditar, mesmo que nós não estejamos aptos para acreditar. Mas lá no fundo tem aquele pouquinho de fé para acreditar. Se não fosse isso, o que te moveria, né? Que nem uma honra que uma estudante de medicina junto com a gente, estudando Guarani. Onde ela vai usar Guarani, né? Mas ela está querendo aprender. Porque se fosse o inglês, se fosse uma outra língua, puxa, é um negócio, né? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para outros países e vou falar essa língua, vai ser interessante. Mas não. Aqui nós estamos aprendendo algo que a gente gosta. É tão bom a gente ter algo bonito na nossa mente para a gente poder contar para os nossos filhos, né? Para os nossos netos. Imagine você daqui a um tempo sentado e contando para o seu neto como era a língua Guarani, como ela foi desenvolvida, como as pessoas se comunicavam, né? Isso é não deixar a cultura morrer. Vamos abraçar isso. E muito obrigado uma vez mais, né, por todos estarem aqui comigo, né? Isso a gente faz de coração, esperando que vocês compartilhem. Compartilhem depois essa live nos grupos de vocês lá, para o pessoal assistirem, né? Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo, compartilhem o grupo, vamos conversar, vamos fazer crescer o nosso grupo, né, gente? E é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Obrigado. Aguijé, petinha anyuan barete o pava bebe, anyan de jara tapendere o asa, sempre. Tchau, fui.